mentor, terapeuta, psicopedagogo, consultor empresarial, criador da plataforma MetaMãe, pai, homem, em desenvolvimento pessoal, emocional, profissional. Bom, é esse que vos fala aqui, sou eu. Eu acredito que você também deve estar passando por processos como eu estou vivendo, como eu já vivi, como eu ajudo aqui na internet, que é a reconstrução, o recomeço. Sou especialista em recomeço e tenho trabalhado não só com mães, mas com pessoas comuns, como eu e você, sem romantismo, sem milagres, buscarem, né? Ajuda as pessoas a buscarem novas formas de ver e enxergar a vida, o mundo, a si mesmo, e em busca de uma evolução pessoal, uma reforma íntima, para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, para um mundo onde o amor, o respeito, o carinho, que a gente percebe que a cada dia que passa parece que são produtos escassos, virtudes escassas, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui no nosso canal é um movimento de pessoas que buscam essa transformação, pessoas comuns que não contam com a sorte e que decidiram mudar a sua forma de encarar o mundo, de ver o mundo. Então, hoje a gente vê o mundo cada vez mais complexo, cada vez mais individualista, cada vez mais pro eu, esquecendo do nós, e que a gente se encaixa nele ou a gente está fora dele. E se eu me encaixo nele, eu tenho que me tornar igual a ele, ou eu posso fazer diferente mesmo estando dentro dele. Então, planejamento é algo que todo mundo fala hoje em dia, metas, foco, objetivos, são palavras que às vezes soam difíceis e incompreensíveis e muitas vezes inacessíveis para um homem comum, para uma pessoa comum, para uma mãe comum, para um aluno comum, para um adolescente comum, como vocês que me acompanham aqui. Porque o nosso canal ele é um canal voltado para alunos, jovens, adultos, né? E mães, pais, pessoas, seres humanos que buscam o desenvolvimento pessoal humano para uma transformação real, verdadeira, passo a passo, sem milagres, né? Porque as pessoas prometem às vezes transformações em forma de milagre. Não existe milagre. Neste caso, é trabalho, é transpiração, não existe sorte. Existe foco, existe clareza, ferramentas, produtividade, disciplina, atenção, presença, estratégias e conhecimento. São essas palavras que eu quero trabalhar nesse ano com vocês. Vou repetir, anota aí se você está acompanhando esse vídeo. De repente ele chegou até você, de repente você parou para me assistir. Pega um papel, pega uma caneta, melhor, pega um caderno, pega uma agenda e começa a anotar o que a gente vai discutir aqui. Começa a pensar, não fica assistindo pelo simples fato de assistir, não fica ouvindo pelo simples fato de ouvir. Começa a fazer algo diferente nesse ano, porque aí a transformação que você tanto busca, a metamorfose que você tanto deseja, ela vai acontecer. Aliás, a pergunta que você deve se fazer, o que você precisa se tornar para viver o que você tanto deseja? Isso para mim foi libertador. Eu também fiz essa pergunta. Então eu quero que você faça essa reflexão também na sua vida. Vamos repetir as palavras que são importantes para o ano de 2026? Nós estamos iniciando o ano. Então anota aí: planejamento, metas, foco, objetivos, clareza, ferramentas, produtividade, disciplina, atenção, presença, estratégias e conhecimento. Olha só, essas palavras, bem entendidas, bem compreendidas, vão te transformar, na média,
das pessoas que vivem à sua volta, você vai estar sempre aqui, ó. Você já vai ser o diferencial na sua vida aí, no seu cotidiano, em relação às pessoas que você tem tanta conexão, pessoas comuns em você. Só que nós vamos ser um pouquinho além. Não seremos melhores, nada disso. É que nós vamos ter os conhecimentos, as ferramentas, as estratégias, a disciplina necessária para fazer a transformação que tanto precisamos. Em todos os momentos da vida da gente, a gente precisa entender o seguinte: se eu não tenho clareza para onde eu vou, como se diz por aí, é tão comum hoje em dia se falar isso, qualquer caminho serve. Né? Alice no País das Maravilhas, não é assim? Sempre dizia lá, numa passagem do desenho, do filme, do livro, que qualquer caminho serve. E a gente não pode ir para qualquer caminho tem qualquer resultado, qualquer caminho eu estou meio perdido. Então eu preciso ter a clareza, organizando a casa, sabe aquela coisa, organizar a casa? Sabe, é impossível tentar se comunicar o que você deseja, é impossível tentar comunicar tudo ao mesmo tempo. Aí eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso... Não, você precisa de foco, você precisa de clareza. A pergunta que é necessária nesse exato momento, e pode doer um pouco, é: quem eu preciso ser agora para sustentar o meu novo recomeço? Olha, eu vou repetir para você anotar aí. Quem eu preciso ser agora para sustentar o meu recomeço? O que você precisa se tornar? Ou no que você precisa transformar? Porque prioridade não é vocação. Prioridade é fase de vida. Anota aí. Prioridade não é vocação. É fase de vida. Qual é a prioridade que você precisa fazer agora para fazer a transformação que você tanto precisa? Porque tudo você não vai conseguir fazer. Absolutamente tudo você não vai conseguir fazer. Então, seleciona, prioriza o que é mais importante para o agora, para o momento. Ah, eu preciso comprar uma casa. Pô, mas não tenho nem dinheiro para pagar o meu aluguel. Se você mora de aluguel, como é que você vai comprar uma casa se você não paga o aluguel direito? Então você entende, não é prioridade agora. Então é importante, põe lá na frente, põe um pouquinho mais para lá. Vamos fazer algo mais próximo, mais comum, mais dia a dia, mais pé no chão. Porque se você tiver os resultados que você tanto precisa, você vai entender que a vida vai ser fácil. Então olha só, você está me conhecendo aqui, caso seja a primeira vez que você me vê, ou você já me conhece. Então, quem eu sou para estar falando tudo isso para você? Eu sou um educador da mente, educador de mente. Eu sou um educador de comportamento humano e do propósito humano. E busco propósito na sua vida. Te ajuda a encontrar qual é o seu propósito. Assim como na minha vida, eu tenho meu propósito, você precisa encontrar o seu propósito, para que você possa fazer a diferença na sua vida. Então, o que me une a tudo isso? Ensino, então trabalho na área de educação, sou professor, mentoria, então eu faço mentoria de mentorados, pessoas que querem se desenvolver pessoalmente, terapia, psicopedagogia, e também trabalho com consultoria. Então, todas essas frentes fazem parte do meu propósito e que estou colocando aqui à sua disposição, inclusive caso você queira alguma delas, né, na área de ensino, na área de mentoria, terapia, psicopedagogia, consultoria, nos consulta, me manda mensagem aqui. Tá? Tudo isso é o meu DNA, não é o meu problema. Então, eu tenho esse DNA, o problema é a frente de comunicação, muitas vezes, que a gente tem e não consegue se comunicar. Então, eita pega, desculpa. Você vê, isso aqui é de verdade. Então não é uma criação, não é o inteligência artificial, é o professor Roberto humanamente conversando com você do outro lado. Seja lá onde for, o horário que for, o momento que for, que você de repente está assistindo esse vídeo. Tá? Então eu tenho duas coisas para lhe dizer. Nós começaremos uma atividade diferenciada aqui no canal esse ano,
E eu conto com você assistindo, compartilhando, dando um like, fazendo a transformação que você tanto precisa. Tudo isso aqui é de graça, é um trabalhão fazer, mas eu faço com muito grato, muito carinho, com muita paciência para te ajudar, né? Para te ajudar nessa sua transformação pessoal, ou você está numa separação, você é pai, aqui separou, é mãe, separou, está numa transição de carreira, você abriu um negócio, você está com dificuldade de aprendizagem, não consegue se concentrar, não tem disciplina. Olha quantas coisas nós vamos trabalhar aqui para o seu desenvolvimento humano, para a sua transformação. Então, transição de carreira, transição de vida, sabe? Eu quero que você entenda que a gente precisa buscar energia, constância e emocional disponível para fazer todas as mudanças que tanto necessitamos. Não é que precisamos, necessitamos para nos tornarmos a pessoa que a gente quer ser, tá bom? Conte comigo, esse nosso encontro é o início do nosso podcast, é o nosso primeiro podcast, esse podcast que eu tô aqui com você, ó, tete a tete, Fala Mestre, primeiramente o canal se chama Fala Mestre, mas o nome do podcast eu não sei ainda, mas acredito que seja Fala Mestre, né? Que os alunos me chamam, eu sou professor, né? Então, e mentor, então as pessoas que me conhecem, se conectam comigo, me chamam de mestre. O que eles estão vendo em mim? Pode ser que seja essa ideia do mestre, daquele conselheiro, né? Que não sabe tudo, mas que tem aquela experiência de vida e que nos ajuda, às vezes, uma palavra, um ouvir, uma menção, uma ferramenta, vira aquela chavinha, sabe, aquela vírgula, e o jogo vira, tá bom? Então, Fala Mestre é podcast para você, para te ajudar a ter a clareza que você tanto precisa. Um grande abraço, dá um like, compartilha. Se esse vídeo fez uma diferença aí na sua vida, compartilha com outras pessoas. Coloca no grupo do WhatsApp, da família, da escola, enfim. Vamos crescer aqui juntos de maneira comum, sabe? Pessoas comuns, eu e você e a nossa comunidade, tá bom?